Vamos lá para mais uma edição do Resumo da Semana. Hoje eu trago aqui notícias sobre o programa Casa Verde e Amarela, também o movimento do governo para decidir ou não pela desoneração da folha de pagamentos em 2021, um projeto de lei no estado de São Paulo que pode aumentar o ICMS nos produtos de material de construção e demais setores, uma lista de top 10 startups feitas pelo LinkedIn, que inclui aí 2 empresas do mercado imobiliário, e finalmente indicadores sobre o home office e o retorno aos escritórios. Vamos lá? Roda a vinheta. As novas taxas de juros dos financiamentos habitacionais no âmbito do programa Casa Verde e Amarela devem começar a valer em 45 dias, de acordo com o secretário nacional da Habitação, o Alfredo Eduardo dos Santos, durante uma live realizada pela CEBIC essa semana, também com a presença do ministro Rogério Marinho, do Desenvolvimento Regional. O secretário nacional da Habitação explicou que a secretaria já concluiu todos os trâmites da instrução normativa que vai reger as contratações dos financiamentos no âmbito do novo programa e que até o final dessa semana, então até essa sexta-feira, ia enviar todos esses documentos para o agente operador, que é a Caixa, e também para os agentes financeiros do programa, que é a Caixa e também o Banco do Brasil. Nessa live, inclusive, muitas pessoas comentaram que o Banco do Brasil não tem sinalizado manter as contratações no novo programa, no Casa Verde e Amarela. Mas o secretário nacional da Habitação afirmou que o banco está fazendo ajustes pontuais e que vai sim participar desse novo programa habitacional. E ele ressaltou, inclusive, que não é saudável, né? Vou até abrir aspas aqui para ele. Não é saudável ter apenas um agente financeiro. Então ele afirmou também que o governo tem trabalhado para atrair o interesse de outros bancos, de outras instituições privadas para participar desse programa. Em relação à tramitação dessa medida provisória, que é a 996, lá no Congresso, o secretário nacional da Habitação afirmou que se está aguardando a definição de quem vai ser o relator desse projeto de lei de conversão na Câmara dos Deputados e que essa medida provisória já recebeu 537 propostas de emendas dos parlamentares. E em relação aos outros 2 pilares do programa, né, eu falei da questão dos financiamentos. Esse programa Casa Verde e Amarela também tem como pilares a regularização fundiária e as melhorias, as reformas nas habitações. As instruções normativas devem estar prontas num prazo de 30 a 35 dias, de acordo com o secretário nacional da Habitação, para então acontecer a primeira chamada dos imóveis selecionados. Sobre a faixa 1, a expectativa é de que sejam retomadas até o final do ano pelo menos 40 mil unidades cujas obras estavam paralisadas. E o secretário ressaltou, destacou, bateu muito forte nessa tecla, que a faixa 1 não vai acabar, mas que a prioridade é terminar as obras em andamento e retomar aquelas que estão paralisadas para só depois iniciar novas contratações, já que há uma restrição orçamentária no programa. Essa live, como eu disse, tinha como principal nome o ministro Rogério Marinho, mas as principais informações vieram mesmo do Alfredo Eduardo dos Santos, que é o secretário nacional da Habitação. O Rogério Marinho falou genericamente sobre projetos para a área de saneamento, iluminação pública, mobilidade urbana e principalmente infraestrutura, além de, claro, da habitação. O presidente da CEBIC, José Carlos Martins, fez 3 solicitações para o ministro Rogério Marinho nessa live. Primeiro, a criação de um fundo garantidor para a habitação, usando recursos do Fundo Constitucional, de modo que seja reduzida a necessidade de subsídios. O ministro Rogério Marinho disse que essa sugestão exige um estudo porque é um assunto bem complexo. A segunda solicitação é de que o MDR ou o governo intervenham para controlar o aumento nos preços dos materiais de construção, que, segundo Martins, vai desarranjar totalmente o mercado e causar confusões de toda a ordem. Nós trouxemos nas últimas semanas matérias em nosso site, destacamos aqui no resumo da semana, inclusive, como essa disparada de preços tem preocupado os empresários do mercado imobiliário e da construção civil. Nesse sentido, o Marinho concordou com a preocupação, mas não indicou qualquer ação nesse momento do governo federal, do MDR. E, finalmente, o José Carlos Martins também solicitou a revisão das curvas de subsídio do FGTS, algo que já está sendo conversado com a Secretaria Nacional da Habitação. Esse é o principal destaque do resumo da semana, essa entrevista falando sobre o programa Casa Verde e Amarela e outros aspectos da habitação no Brasil. O segundo destaque que eu trago aqui para vocês
é a intensificação do governo junto ao Congresso para articular um novo imposto sobre transações financeiras, que é comparado aí pela imprensa e por alguns economistas à antiga CPMF. Essa medida é uma forma de compensar a desoneração da folha de pagamentos para as empresas, né? Uma das etapas da reforma tributária que está sendo apresentada pelo governo ao Congresso. De acordo com a matéria da Folha de São Paulo, o novo imposto também tem sido utilizado para negociar com os parlamentares a derrubada ou não do veto, a prorrogação da desoneração da folha de pagamentos para 17 setores em 2021, incluindo a construção civil. Aliás, nessa quinta-feira, representantes de sindicatos e associações protestaram em frente ao Congresso Nacional, exigindo a derrubada desse veto. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, já falou que isso vai ser pautado na quarta-feira da próxima semana. A posição do Ministério da Economia em relação a esse novo imposto sobre transações financeiras é de que o governo não vai estourar o teto de gastos, nem afrouxar a questão da responsabilidade fiscal, por isso é necessário essa substituição. Se você desonera a folha de pagamentos das empresas, esse dinheiro que vai deixar de ser arrecadado tem que vir de uma outra fonte, e aí a ideia desse imposto sobre transações financeiras. As associações do mercado imobiliário, da construção civil, ainda não se manifestaram oficialmente sobre essa medida, sobre esse novo imposto, mas elas são favoráveis à desoneração da folha, então, portanto, deve haver uma facilitação nesse sentido, pelo menos com o setor da construção civil. Terceiro assunto do resumo da semana é um projeto de lei do governador João Dória em São Paulo, que pode extinguir a CDHU. O PL 529 pretende encerrar atividades de pelo menos 10 órgãos, empresas e autarquias, fundações estaduais, dentre os quais está a Companhia de Desenvolvimento Habitacional Urbano de São Paulo, a CDHU. O governo de São Paulo argumenta que a CDHU perdeu importância frente a iniciativas como o Minha Casa Minha Vida, né, que agora é o Casa Verde e Amarela, e também o programa Nossa Casa, que foi criado pela gestão do atual governador, além das parcerias público-privadas na habitação. Esse PL traz ainda mudanças importantes em alguns impostos, como o ICMS. De acordo com o texto, o Estado, o governo estadual, vai poder reduzir os benefícios fiscais e os benefícios financeiros fiscais relacionados a esse imposto, mas o problema é que o PL equipara esse benefício fiscal às alíquotas menores de 18%, as situações de produtos e mercadorias cujas alíquotas sejam menores que 18%. Ou seja, nas práticas, esses produtos, dentre os quais estão os materiais de construção, que já tem um movimento de alta, de disparada nos últimos meses, como a gente tem trazido, podem ficar ainda mais caros se houver essa canetada, se esse projeto for aprovado. É um projeto que tem grande rejeição da oposição, dos grupos de esquerda e também de parte dos deputados mais ao centro, mais neutros em relação ao governo João Dória, mas tramita em regime de urgência lá na Alesp, na Assembleia Legislativa de São Paulo. Só um comentário antes de encerrar esse assunto, não é de se duvidar, aliás, é bem provável que iniciativas nesse sentido sejam adotadas não somente em São Paulo. Em São Paulo está tendo uma repercussão maior, por isso eu trago aqui no resumo da semana, é um mercado super importante para o setor imobiliário, para a construção civil, mas é até provável que isso aconteça em outros estados, diante da queda da arrecadação do ICMS, que é o principal imposto estadual, durante a pandemia. Para a gente fechar rapidinho o quarto assunto do resumo da semana, a lista que o LinkedIn divulgou de 10 startups, top 10 startups do Brasil, nesse ano de 2020. Tem lá os critérios de análise, não vem ao caso detalhar, mas eu trouxe esse destaque porque tem duas startups do mercado imobiliário que mostra esse movimento de transformação digital no setor. As duas são a Loft, na segunda posição geral, uma startup que foi pioneira no modelo de iBar no Brasil e agora já ampliou suas atividades para outros ramos, como o próprio financiamento imobiliário, e também a Yuka, na sexta posição, uma startup que atua no modelo de co-living, na cidade de São Paulo. Ambas as startups, isso é bem legal também de falar, são figuras recorrentes dos nossos conteúdos, matérias, lives, participação em eventos, inclusive. A Yuka participou do PropTech Summit há 2 semanas, foi fonte de matéria recente que a gente fez sobre o conceito de imóvel como serviço, e a Loft já participou de live, de matérias também, e estamos negociando aí para uma live em breve, estamos agendando mais esse novo conteúdo. E para fechar, um estudo do IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, mostra que o trabalho remoto e home office caiu 1% no mês de julho, o que significa que 300 mil pessoas, 300 mil funcionários, trabalhadores, voltaram a ocupar os escritórios, as lajes corporativas,
o que é uma notícia muito boa, certamente, para esse segmento que foi um dos mais ameaçados no começo da pandemia. Os locais com maior percentual de pessoas em trabalho remoto são o Distrito Federal, 1 em cada 4 trabalhadores, e o Rio de Janeiro, 1 em cada 5 trabalhadores. Lembrando que no segundo trimestre as taxas de ocupação dos escritórios se mantiveram e que o grande desafio seria a partir então do terceiro trimestre, passados aí os 3 meses de suspensão, de postergação de pagamentos, que é o que aconteceu imediatamente no segundo trimestre. Então realmente essa é uma notícia bem positiva para o mercado de escritórios, tá legal? Recados finais antes de fechar o vídeo. Inscreva-se gratuitamente na nossa newsletter no nosso site, é muito importante que você faça isso. Para que receba semanalmente todos os nossos conteúdos, é só colocar seu nome e e-mail, a inscrição é gratuita. E, por favor, se inscreva aqui no canal também. Se você gosta dos nossos conteúdos, se você tem interesse no mercado imobiliário, nas notícias, nas análises, inscreva-se se você ainda não é inscrito, tá bom? Clica no sininho ali para ser notificado. Vamos junto levar conteúdo para o mercado imobiliário. Nós estamos nas redes sociais como @smartusbr e no Spotify Smartus Brasil. Também temos um programa semanal lá no Spotify. Agradeço mais uma vez pela sua audiência. A gente se vê na próxima edição. Um abraço. Olá, meu nome é Guilherme Werner, eu sou sócio consultor da Brain e venho falar um pouco resumidamente para vocês hoje um trabalho muito interessante que a Brain divulgou nesta última semana. A Brain, numa iniciativa inédita, realizou 16 grupos de focos, entrevistando 128 potenciais compradores de imóveis em profundidade. Foram mais de 40 horas de debate em 8 capitais brasileiras com o intuito de entender a fundo como que o comprador de imóvel brasileiro está vivendo o seu lar ao longo dessa pandemia. Será que várias das tendências que muito se falam são desmistificadas? E a gente viu algumas delas, sim, foram desmistificadas, como é o caso das vagas de garagem. Muito se fala, sobretudo para uma ótica mais de São Paulo, de uma redução na necessidade de vagas de garagem. O que a gente conseguiu ver a fundo é que, ainda que esses clientes não possuam carro, vaga de garagem ainda é o item essencial no processo de compra ao longo do Brasil. Outras coisas, portanto, também foram vistas, como a revalorização da cozinha, o descobrimento da cozinha, né? Como os compradores de imóveis estão se adaptando à lógica de home office. Sabemos muito bem que boa parte da população brasileira não tem uma estrutura que propicia uma estrutura única de home office, um ambiente único para home office. Então, como essas pessoas estão adaptando o seu trabalho neste momento de pandemia? Né? A revalorização das suítes, né? O refúgio, o quarto sendo refúgio, ou seja, um material muito rico, muito denso, são mais de 80 lâminas descritivas, onde a gente pôde ver a fundo o que o brasileiro tem entendido como vivência de lar. Tá? Convido vocês aí, amigos da Smartus, que acompanham aqui o resumo da semana, a baixar o material completo. A Smartus disponibilizará esse material, ou também a baixar esse material no www.brain.srv.br. Até logo!